Bem-vindo a mais um Giro 180 Graus Experience. E hoje aqui no nosso bate-papo, a gente vai falar sobre comunhão com Deus. E hoje a gente está com uma convidada super especial e eu vou deixar aqui que ela fale um pouquinho mais sobre ela. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu me apresentar primeiramente. Meu nome é Ana Júlia, mais conhecida como Ana Ju. Eu tenho 17 anos e eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria muito agradecer o convite de poder estar aqui falando um pouquinho com vocês, mesmo que seja através do vídeo, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar o nosso coração e eu tô muito feliz. Muito obrigada, Elisa, mais uma vez pelo convite. E é isso, gente. E bom, para dar uma contextualizada nessa questão aí de comunhão com Deus, eu resolvi pesquisar o significado da palavra comunhão e eu vou ler aqui rapidinho, que seria participação em comum, uniformidade em ideias, opiniões, etc., acordo, harmonia. E pensando nisso, eu acabei lembrando do verso de Paulo em Gálatas 2:20, que é assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que foi exatamente um exemplo de comunhão com Deus, uma comunhão tão forte a ponto de falar que Cristo vivia nele. E para começar, vamos lá com as nossas perguntas. Como você realiza seu momento de comunhão com Deus? Olha, eu trouxe aqui três coisas. Que eu fiz uma época na vida, a outra que eu descobri essa semana que eu achei legal, que é prática e é interessante, e o que eu faço. Então vamos por partes. O que eu fazia, eu pegava na minha Bíblia, eu acho que vai dar para ver. Aqui, ó, tem algumas repartições, não tem? Então, eu dividia a Bíblia, cada leitura que eu fazia, eu dividia, são 6 divisórias praticamente. Então, a primeira era de Gênesis a Malaquias que eu fazia, a outra de Salmos a Cânticos, a outra de, Mateus a João, e a última de Atos a Apocalipse. Então, são 6 marcações, mas eu colocava uma no início e uma no final de cada sessão de capítulo. Então, por exemplo, de Salmos, bem no início de Salmos, se vai até Cânticos, até o final de Cânticos. Eu aprendi com uma pessoa foi muito importante na minha vida, até para ter comunhão com Deus de uma forma diferente. Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu procurava no YouTube como fazer, e na pessoa X lá que eu fui fazer, ela me ensinou e eu comecei a aplicar essa forma. Então, resumidamente, para ter esse momento de comunhão, eu pegava e cada vez que eu ia ter um momento com Deus, né, eu pegava aqui e fazia um. Eu fazia um. Eram 6 partições. Cada dia eu lia um capítulo de cada porção. Então eu lia um de Gênesis, depois eu lia um de Salmos, depois eu lia um de Mateus e eu lia um de Atos. E aí eu ia indo. Então foi uma época que eu fiz dessa forma. Aí, mais uma coisa, a segunda que eu comentei, né, que eu aprendi, se chama, eu vou até colocar aqui para a gente ver, para ficar mais visível, se vocês precisarem também eu posso fazer para vocês. Ó. Então, esse formato que eu aprendi recentemente, acho que foi semana passada, eu achei bem interessante. Só que ele serve para porções pequenas da Bíblia. Então, por exemplo, você vai querer falar sobre Mateus 11:28, que fala: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por exemplo, você vai pegar essa porção, lógico, você vai entender o contexto e tal, mas você pega essa porção e você vai degustando a palavra. Então, primeiro, você lê esse verso, você escreve ele no seu caderno de oração, coisa nesse sentido. Até uma dica que eu faço, eu tenho vários caderninhos de oração e também do que estudando a palavra de Deus que me fortalecia. Depois, você declara. O que é isso? Então, ó, ao invés de, por exemplo, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, fala assim: Elisa, se chegue a mim, Elisa, você que está cansada e sobrecarregada, e eu lhes darei descanso. Então, declama isso para você, entendeu? Então, é o declamar, falei errado. O outro é o cantar. Então, você vai cantar uma música que te remete a esse verso. E depois, no final, você vai orar. Então, é uma forma que eu achei bem interessante. Ela, por mais que você fale, nossa, mas é rápido, não. Porque, por exemplo, eu venho a mim, é um convite de Deus, é Deus te chamando. Você vai pegando por trecho. Então, todos vocês. Então, é para todo mundo. Não é para segregar quem vai se achegar a Deus. E todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, então vocês que estão angustiados, vocês que estão preocupados, vocês que estão com cargas emocionais ou físicas, todos vocês podem se achegar a Deus. E aqui, ó, e eu lhes darei descanso, é uma promessa. Então Deus promete que se eu pedir, eu vou ter o descanso divino.
Então, para mim foi muito bom. Eu fiz exatamente sobre esse verso, inclusive. Eu deixo outra dica que eu faço, eu deixo anotadinho. Então, é bem legal. E aí, o que eu faço hoje em dia, que para mim tem sido, acho que a chave de tudo, né? Na minha comunhão, eu tento fazer de manhã, né? Ou pelo menos, lógico, pelo menos no dia, né? A gente faz. Mas de manhã eu sinto que a minha vida fica diferente. Eu pego, ó, eu já estou começando o meu 5º livro, mas todos esses são livros, né? Que eu pego, por exemplo, eu faço. Aqui é de leitura da Bíblia, alguns, né? Mas seja Bíblia, seja um livro que você está lendo, por exemplo, eu estou agora lendo o livro Herdeiros do Reino. Eu estou agora, vou começar o capítulo 11. E aí eu vou lendo, então eu faço um momento, eu oro, aí eu vou lendo, e quando eu vejo coisas legais, eu vou anotando nesse caderno. Porque aqui eu tenho várias marcações que me ajudam. Ai, desculpa, já estou mexendo. Me ajudam a, enfim, eu saber do que se trata, né? Então eu estou lendo esse livro e estou lendo O Caminho a Cristo também. E é bem interessante porque você vai colocando lá, parece que a sua mente fixa mais os textos do que se você só lesse. Então eu faço dessa forma e aí, do final, eu falo, nossa, o que isso me trouxe que me impactou? Dentro de tudo isso que eu li, o que isso vai mudar na minha vida? O que isso trouxe que eu falei, uau, que legal. E aí, às vezes eu coloco na internet, porque me impactou, eu quero que impacte a vida dos outros também. Às vezes eu só guardo no meu coração, coloco em um post-it e deixo no meu quarto. Então, eu procuro fazer isso. E depois que eu faço isso, eu gosto de sempre fazer meu momentinho na varanda de casa, porque é diferente, assim, e me remete muito a Daniel. Então, Daniel é um exemplo de vida para mim, então eu gosto de pensar que eu estou fazendo como ele faria. E aí, depois que eu finalizo o meu momento de estar lendo, de entender a palavra de Deus, e, enfim, da palavra de Deus também, mas eu vou deixar isso para outro dia. Aí eu chego no meu quarto, eu me ajoelho e oro a Deus, eu abro meu coração, meus anseios, minhas preocupações. E é um momento muito especial, assim, então eu acho que, para mim, muito do que eu sempre vi que era importante é você ter um momento do secreto. Inclusive, tem um canal no YouTube que fala um pouco disso, tem poucos vídeos, mas eu acho que o momento no secreto é o momento que você pode se abrir, falar das suas angústias, dos seus problemas, e Deus te entende. E eu acho que para mim é fundamental. Eu falei tudo, né? Desculpa, mas para mim, a comunhão com Deus, eu acho que na minha vida, e eu acho que para quem está em casa, não tem que ser como eu faço ou como cada um aqui faz, não necessariamente, cada um encontra o seu. Eu tinha 16 anos, eu não tinha ideia de como fazer. E aos poucos Deus foi me ensinando a fazer, e hoje eu quero que coisa boa tem que ser compartilhada, né? Então, o que eu faço, eu quero que seja para a vida das pessoas também. Um parênteses, sorry. Eu vou deixar aqui depois um link na descrição do vídeo com o material que a gente tem dos Jovens do Riacho, que se chama Conectados. É um planner que você pode colocar o seu momento de oração, de estudo, o verso bíblico que você tem lido. Enfim, é um planner diferentão, só dos Jovens do Riacho, mas a gente está disponibilizando para você ter aí na sua casa também. Ele é digital, mas você pode imprimir, enfim. A gente só pede para que você não venda porque a gente não está vendendo. Então, que seja de forma voluntária para quem você vê que precisa também. Bom, quando a gente fala até de comunhão, o seu momento é um pouco pessoal, né? Porque a gente fala assim que não tem de fato, assim, um jeito certo, né? Porque, como a Elisa disse, é você e Deus, é seu relacionamento. Você pedindo para o Senhor, meu Pai, me ajude de que o modo eu venha ter uma comunhão com o Senhor, daqui possa ser uma comunhão fortificada e com a principal base na palavra do Senhor, né? Esse é o principal, né? Se não estiver baseado nisso, né? As coisas vão fracassar, as coisas não vão dar certo, né? E se for um pouco mais, assim como eu tento conciliar, né? Eu estudo ainda, então de manhã é um ótimo momento para você fazer isso. Então eu tento, já no meu dia a dia, né? Colocar louvores, né? Então eu gosto muito que é do grupo Capital do Rei, né? E outros grupos também, né? Que falam o nosso coração, né? E um momento de oração, né? E também tem um aplicativo muito da hora, né? Que eu falo a verdade, eu usei poucas vezes ainda, né? Mas é porque a gente está com, na verdade, na nossa região, né? As partes do clube Adventure aqui na primeira região, a seção ápice. E semana que vem vai ter a prova, né? De Atos, então tentando estudar mais um pouco, até o capítulo 14, né? Então eu tô vendo alguns conceitos, tentando estudar. Mas esse aplicativo é muito da hora, porque é o Bíblia Play, se eu não me engano.
Ele é um aplicativo que ele traz várias coisas, né? É muito interessante porque, por exemplo, ele é play, na verdade. Errei! É o quê, então? Como é que é? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. É para quem tá em casa para conseguir ver. Bíblia tá em inglês, né? Tá em Ah, tá. inglês, e é play. Play. Sorry. Eu falei Entendi. errado, né? Falei errado. O Pronto. inglês é muito bom. Mas é legal esse aplicativo, porque ele traz uma leitura do dia para você fazer, né? E ele ainda traz um texto do Espírito de Profecia, que diz aquele versículo da Bíblia, né? E ele é muito legal, porque você pode ouvir tanto a voz, né? Ou você pode ir lendo, né? Isso é muito legal, né? Eu já fiz algumas vezes, né? É um aplicativo muito da hora que eu recomendo, né? E, assim, tem esses momentos que, por exemplo, né? Às vezes eu acordo um pouco atrasado, né? Tem como só fazer uma oração, né? Ou às vezes você caminhando, né? Você indo para o seu trabalho, você indo para a escola, para onde você estiver, você ir conversando com Deus, né? Isso é muito importante a questão da comunhão, né? E eu também tenho uma dica ótima para vocês. Se vocês vão gostar, né? A gente aqui sai o comentário da lição todo domingo aqui no canal do YouTube. Mas também tem outra coisa. Por exemplo, quando a gente fala de comunhão, às vezes você fala que não tem tempo. Mas assim, tempo todo não tem. Nós temos 24 horas no dia, né? Eu tenho 24 horas no dia, né? Por exemplo, o Mate em um dia ele não vai ter 30 horas, né? Deus ele fez isso para nós, né? Eu tenho certeza que se ele deu 24 horas durante um dia, é porque nós conseguimos fazer tudo isso, né? Então é uma forma da gente organizar, né? Acho que vai da gente poder tentar organizar de uma forma que a gente consegue fazer as coisas, né? E o comentário da lição sai no Spotify, Adventista Riacho Grande, né? Sai no canal do YouTube, mas também sai no nosso Spotify. E se estiver indo para o trabalho, você indo fazer alguma coisa, coloque lá, vai ser um momento muito bom, né? E você também é dica de você ver algumas leituras, algumas literaturas cristãs. A nossa igreja também é muito forte com isso, né? Tem várias literaturas muito legais que eu recomendo você ler. São literaturas que falam fortemente ao nosso coração e estão baseadas na palavra de Deus, né? E outros autores cristãos também, né? Que você pode procurar, que possam estar alicerçados na palavra de Deus, né? Eu gosto de pegar um exemplo muito claro, né? Não sei se você ia falar o exemplo dele, Márcio, eu sei que você gosta muito. O exemplo de Uhum. Enoque, né? Enoque, ele tinha uma comunhão com Deus. A Bíblia fala muito pouco de Enoque, né? Fala ali quantos versos, mais ou menos 2 versos, ou mais 3, né? Fala muito pouco, né? Universo. Mas fala que Sim. ele foi transladado, né? Junto ao Senhor no céu, né? Então, eu quero saber como que era a comunhão de Enoque com Deus. Era um amigo íntimo de Deus, né? Mas assim, Enoque era um pecador assim como eu, assim como você que está me assistindo, nos assistindo nesse momento. Mas eu tenho certeza que a comunhão de Enoque era muito forte. Ele, todos os dias, acho que andando para qualquer lugar, ele estava falando com Deus. Tem um verso muito legal, muito interessante de Ellen White, quando ela diz sobre a oração, né? É que a oração não faz Deus a chegar até nós, mas faz nós a chegarmos até Deus. Né? Ali está no Caminho a Cristo, acho que 93, se não me engano. É um livro também muito legal que eu tenho certeza que vão gostar. Nossa, Elisa, é bonito demais. Né? Caminho a Cristo eu não consegui ler ele todo, né? Eu acho que eu li poucas páginas. É um livro que eu penso muito em voltar a ler. Mas assim, a gente tem vastas coisas que a gente pode ter na nossa mão. É um material muito precioso que a gente tem. Nós temos liberdade quanto isso, né? Então, eu convido a você, na verdade, eu faço um desafio a você que está nos assistindo a ter uma comunhão com Deus. Isso é muito importante, né? Até nos dias que nós estamos passando, né? Coisas que são totalmente deturpadas, né? Então, a gente tem um momento agora, então aproveite, sabe? É muito importante a gente estar alicerçado na palavra de Deus. E é esse convite que eu faço a você que está nos assistindo. Faça essa mudança na sua vida hoje. Má, desculpa, antes de ser você, desculpa, é que eu lembrei de um merchan dentro do que eu já tinha falado. No Conectados nesse planner, você vai encontrar na primeira página, no formato na horizontal, você vai encontrar a horta do Aléculo. Só quem viveu sabe. Lá, cada letrinha significa uma dica de como você pode ter seu momento de comunhão com Deus também. Então, assim, você já tem... Não,
Agora você tem duplamente um motivo para você baixar esse plannerzinho de oração. Plannerzinho é carinhoso, tá? Não é que ele é pequeno, não. Ele é maravilhoso, ele é gigantesco, de grandiosidade, disso é bom. Mas assim, depois você baixa lá, a gente vai deixar aqui o link na descrição. Você vai encontrar dentro do Google Drive, e lá dentro você já vai encontrar tanto o material quanto a dica de como você implementar a horta do Oléculo na sua vida. E, gente, vocês falaram aqui, para mim, comunhão é relacionamento. Então, basicamente, tudo que vai acontecer no relacionamento, você tem que fazer isso com Deus, ou teria que passar por esses passos com Deus, para ir a uma conexão se acontecer e vocês aprenderem. Vocês, assim, eu digo, nós seres humanos, porque é Deus quem nos ensina, tá? Mas a gente se aproximar de Deus e Ele nos ensinar e ir nos guiando. E eu acho que Deus é tão maravilhoso que Ele ensina até você sobre quem que você é de verdade. Eu vou dar um exemplo. Faz uns tempos atrás eu estou estudando sobre aprendizado e lá no comecinho eu descobri uma coisa que eu toda a minha vida não sabia, e aí é que existem alguns tipos de aprendizagem e normalmente as pessoas têm alguns tipos mais predominantes que outros, e dependendo de como você faz isso, a sua eficiência em aprender, em estudar algo é muito melhor do que se você fazer de outra maneira. O meu tipo de aprendizagem é convergente, e eu aprendo mais com conteúdos técnicos e colocar a mão na massa, testar, colocar na prática. E aí eu comecei a entender várias coisas na vida. Por exemplo, tem alguns textos na Bíblia que eles falam mais para mim do que outros. Pegar aqui a lição que nós estamos lendo. Nos jovens, nós estamos estudando a lição de Levíticos. Até essa lição, eu tinha dificuldade de entender qual era a mensagem que Deus queria passar, porque eu não via a praticidade daquilo. Eu lia o texto, eu entendi o que eles faziam, mas eu assimilava a atividade que eles estavam fazendo, mas eu não entendia o porquê. Eu não via a prática daquilo, qual era o impacto daquilo na minha vida. E aí, estudando a lição, eu comecei a ter uma noção diferente sobre o que aquilo significava. E aí eu comecei a testar na minha vida também. A gente teve várias lições, acho que a lição que me impactou mais foi a sobre perdão. E aí foi que eu fiquei mais batendo na tecla na minha cabeça, né? Como que eu posso colocar isso na prática? Como que eu posso testar isso? E eu vejo que Deus está todo momento caminhando comigo, está do meu lado, me guiando e ensinando para o Mateus. Ah, Mateus, esse aqui é um caminho legal, esse aqui não é. Então eu estou nesse momento, desse estágio, ou nessa experiência a todo momento com Deus, sabe? Deus me fala uma coisa, eu falo, ok, Deus, eu vou testar. E aí eu vou lá, tento praticar aquilo na minha vida, tento viver. E aí eu volto para Deus com digamos assim, com o relatório, né? do que aconteceu, quais foram os resultados. E eu falo, ah, Deus, aconteceu de tal forma, aconteceu da outra, sabe? Eu não entendi isso. Eu fiz, mas não entendi, sabe? E aí eu tenho esse relacionamento com Deus. É bem curioso isso. Essa é a maneira do Mateus fazer a comunhão dele. Então eu vou lendo, eu leio o texto, né? Eu acho que o texto é a palavra de Deus, então é a base para tudo. Eu gosto muito de livros como Provérbios, que é basicamente uma compilação de boas práticas ou do que fazer. Textos muito claros, por exemplo, quando você pega os 10 mandamentos, para mim é super, super fácil de entender, porque tá ali certinho falando as coisas que tem que fazer, você não tem dúvida, entende? Você tem que fazer daquela maneira. Eu gosto da vida de Jesus, porque a vida de Jesus, você olha para Jesus e você vê exatamente o que tem que fazer. E se você não entendeu o que tem que fazer, Jesus fala com palavras o que você tem que fazer, entende? Então essas coisas são bem fáceis para mim de assimilar. Eu gosto bastante delas. E eu me comunhão com Deus é assim, eu leio o texto, eu coloco na prática, aí eu volto a conversar com Deus e falar, olha, Senhor, foi essa a experiência que eu tive, foi isso que eu aprendi. Que nem eu falei pra vocês, eu não entendi. E aí eu volto a ler de novo, oração, e aí coloco na prática de novo. E aí eu voltei nesse processo. Essa é a maneira como eu faço a minha comunhão. E é que nem eu falei pra vocês, né? Depois de muito tempo eu aprendi isso, essa questão dos tipos de aprendizagem, e eu vi como isso muda a maneira como eu me relaciono com Deus, sabe? Mudou a maneira como eu me relacionava com a palavra dele. E eu acho que isso pode ajudar você também. Às vezes você tá tentando fazer de um modo que não é assim que você funciona, sabe? E eu acho que Deus, ele não, acho não, isso eu tenho certeza. Deus, ele sabe a maneira como falar com você. Ele sabe a maneira como você funciona. Então, aprender essas coisas, esses conteúdos positivos, esses conteúdos bons, sabe? Que te enriquecem, usar a sua cabeça para algo construtivo, você estudar algo,
também é uma maneira que Deus está se comunicando contigo e está ajudando você a se construir, a se edificar, sabe? Como uma pessoa melhor, como um ser humano melhor e para falar das outras para as outras pessoas desse relacionamento que você tem com ele, sabe? Compartilhar esse Deus maravilhoso que ele é. Então essa é a comunhão que eu tenho, como eu faço a minha comunhão. Eu dei essa dica porque fez toda a diferença na minha vida, de eu entender como que o Mateus assimila algumas coisas, por que algumas coisas para ele são muito difíceis. Por exemplo, eu acho o livro de Salmos muito bonito, mas é um livro que eu tenho dificuldade, porque eu não eu tenho dificuldade de ver a prática dele, sabe? Às vezes eu vejo a maneira de alguns salmos, eu vejo a maneira como Davi, eu vejo a vida de Davi e aí eu consigo levar para minha vida. Mas tem outros que eu falo, nossa, eles são muito bonitos, mas eu tenho uma dificuldade. E aí passa um pouquinho depois, vem Provérbios lá, Salomão falando, eu falo, ah, tá, isso aqui eu entendi, isso aqui eu consigo colocar na prática, entende? Ah, Deus fala assim, pegar um tema que a gente já falou aqui no Giro 180, alimentação. Deus fala lá, ó, é legal você se alimentar dessa maneira aqui. Aí eu falo, ok, entendi, então eu vou lá praticar. E eu vou pra minha vida, me alimento da maneira X, e aí eu volto a conversar com Deus e falo, ah, tá, esses foram os resultados, entende? É que nem Daniel, que ele fala pro servo do rei lá pra ele colocar ele sobre prática não, sobre teste. Me dá 10 dias e aí você vê o resultado, entende? E eu sou assim. Eu acho que você também pode aprender muito. Então, se você tiver curiosidade, também tem outra coisa para você aprender, ver lá sobre tipos de aprendizagem. Tem vários testes na internet que você pode ir e tal. Eu acho que isso pode ajudar muito a maneira como você se relaciona com a palavra de Deus e pedir para Deus te guiar nesse caminho. Porque eu realmente acredito que Deus ele me ensinou essas coisas, sabe? Eu descobri na minha vida, estudando coisas que teoricamente de cursos que não eram ligados à igreja, mas como eu tenho comunhão com Deus, eu acredito que Deus está me guiando nesse processo, sabe? É Ele que me leva para alguns conhecimentos, para alguns aprendizados. Eu acho que pode te ajudar também. Aí fica a dica. Bom, eu acho que o nosso momento com Deus, né, de comunhão com ele é muito relativo. Depende da nossa rotina, depende dos nossos afazeres do dia a dia. E como agora eu vim morar no internato, a minha comunhão com Deus, ela teve que ser um pouco modificada, né? Os horários, o tempo. Então, particularmente, eu gosto muito de ter meu momento com Deus antes de dormir e logo quando eu acordo. Mas isso também depende de cada um, né? Eu acordo sempre 1 hora antes do horário do início das atividades. Então, pra minha rotina, eu acordo às 5 da manhã. E aí, eu normalmente começo meu momento com Deus com um louvor, né? Que me leve ao espírito de adoração. Eu adoro ao Senhor. Então eu tenho esse momento de louvor, depois eu deixo os louvores indo, eu tenho uma playlist, né, no meu Spotify, onde eu coloquei vários louvores que me levam para esse espírito de mais adoração, um espírito mais calmo, e aí eu vou orando, eu faço a minha oração, eu conto para Deus aquilo que tem acontecido, aquilo que eu desejo, e já peço para que o Espírito Santo esteja comigo para a leitura da Bíblia, e aí logo pela manhã eu estudo a lição. Eu faço o meu caderno de agradecimento também por tudo aquilo que Deus tem feito. Eu gosto muito de escrever as coisas, então eu escrevo nesse caderninho. E eu também estou fazendo uma meditação de 40 dias, onde eu tenho tido um propósito com Deus, então eu também leio essa meditação. Eu oro novamente pelo meu dia, e aí o dia inicia, e à noite, novamente eu volto. É a mesma coisa, na verdade. Só que agora, ao invés de ler a lição, ao invés de ler essa meditação, eu vou para a Bíblia, eu estudo a Bíblia. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu escuto um louvor, faço oração, leio a Bíblia, oro e vou dormir. Bom, é muito legal ter essa troca, né, de experiência. Não porque tem um jeito certo de ter uma comunhão com Deus, como principalmente o Matheus falou aqui. Dependendo, é até legal você saber mais sobre você para ver um jeito que de repente dê mais certo, que te deixe mais à vontade. Mas é legal ter essa troca, até por ter ideias diferentes, de repente de algo que pode contribuir para a sua própria comunhão com Deus. Seguindo aqui para a próxima pergunta, como o estado da minha comunhão com Deus influencia na maneira como vejo e encaro as situações do dia a dia? Olha, eu acho que é como se fosse um carregador, mas eu também poderia dizer que ele é um remédio, no sentido de ser um momento que você tem para você se recarregar
das batalhas que você enfrenta no dia a dia. E eu falei do remédio porque eu acho que não só na maneira como que eu vejo e encaro as situações do dia a dia, mas também como eu lido com o grande conflito acontecendo na minha vida. Então, cara, é batata. Se eu não faço o meu momentinho com Deus, por algum motivo eu sou derrotada no dia, sabe? Não no sentido de, nossa, ela ganha todas as batalhas, não é disso que eu tô falando, eu falo no aspecto espiritual. No âmbito espiritual, se eu não faço, ou se eu não faço por 2 dias, no final de semana você fala, sábado eu fui na igreja, então posso não fazer. Não, faz uma diferença muito grande se eu não faço também. Então, eu sinto que é um remedinho, né, que eu preciso ter para que eu continue, eu acho que resumidamente, se eu estou desconectada de Deus, se eu estou afastada dele, não tem como a consequência não ser outra, não ser de ter atitudes que não são, né, as mesmas que a gente estaria se estivesse perto de Cristo. Então, eu acho que nesse aspecto influencia muito na minha vida. E eu acho que também de todo mundo deve influenciar, né? Que se a gente não está perto de Cristo, não tem como a gente pedir maçã e não quer? Tipo, você pedir maçã e sair maçã, mas vai sair banana ao invés de maçã, né? Então não dá. E eu acho que na vida, no dia a dia, eu acredito que Deus fala muito para a gente por meio da sua palavra. Ellen White comentando na primeira frase, praticamente, do livro Caminho ao Cristo, que uma das formas que Deus testemunha de seu amor é na sua palavra. Então, eu acredito que isso está muito relacionado. Então, por exemplo, quando eu falei do LED como a forma que eu faço de estudar a Bíblia, que eu fiz uma vez, mas achei maravilhoso. Eu fiz com Mateus 11, 28. Estou olhando para cima porque está no meu post-it. Ó. Então, eu vejo que eu peguei um verso que ele me veio muito à mente. Então, foi um momento que eu estava me sentindo bem preocupada com as coisas e me veio logo à mente esse verso. E eu falei assim, por que não ter esse momento de entender o que esse verso realmente quer me dizer? Lógico, você leva em consideração todo o contexto do que está sendo dito, mas por que não ter esse momento? E eu acho que Deus fala muito com a gente por meio também do nosso momento com Ele. E eu acho que quando você fala com Deus, você entende a soberania dele na sua vida, você tem uma disposição muito diferente de enfrentar as coisas. Porque você vai falar assim, pode cair, pode acontecer, pode colocar, pode tirar, pode acontecer o que for. Eu entreguei a minha vida a Deus, então eu não tenho por que me preocupar. Deus te dá até não só a confiança para você ter nele, mas ele também te dá a paz. E essa paz eu acho que é perfeita. E quando você tem esse contato com Deus e ele permite que você, você conversa com ele, você coloca isso, ele te dá uma paz que aí você não tem nem da onde ter ansiedade, porque a paz dele é muito maior que todas as coisas. Então, para mim, eu acredito que quando eu falo que é um remédio, é num sentido bom, não é uma coisa que é algo num sentido pejorativo. Na verdade, é o que eu sinto na minha vida e que faz completa diferença. E eu acho que a forma da gente, não tem como não. A forma de, se eu estou perto de Deus, com certeza eu vou ter uma vida muito diferente da que se eu não tivesse esse momento. Então, eu acho que uma coisa não tem como se desligar da outra. Uma coisa é consequência da outra. Então, se eu tenho um momento com Deus, a minha vida pode ter sido um dia terrível, mas você vê que Deus está agindo na sua vida porque você entregou a sua vida a Deus e porque você permitiu que Deus se mostrasse. Porque, querendo ou não, até nos dias ruins, se a gente tem o nosso momento com Deus, a gente está mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo e ver Ele agindo na nossa vida, do que se a gente simplesmente acordasse no dia e falasse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Então, e por mais incrível que pareça, uma experiência que eu tenho na minha vida, às vezes você fala, eu vou primeiro fazer as coisas que eu preciso, depois eu leio a palavra e faço as coisas. Mas o dia fica mais desorganizado, na minha concepção. O meu dia flui melhor se eu faço o meu momento com Deus. E eu acho que essa decisão também é muito interessante, né? Porque lembrou de uma lição que a gente teve no Jovem sobre Levíticos, falando sobre adoração. E no livro que eu estou lendo, Herdeiros do Reino, ele fala assim, que quando você decide ter um momento com Deus, principalmente pela manhã, nas primeiras horas do dia, você mostra quem você adora. Então, querendo ou não, a comunhão com Deus faz com que você defina e deixe claro para o universo inteiro a quem você adora. E a partir desse momento, Deus vai te usar de uma forma diferente até na sua vida, assim, durante o seu dia. Às vezes você está mais susceptível para ouvir a voz do Espírito Santo. E, sei lá não, ajudar alguém de ter uma atitude diferente no seu dia, né? Então, eu acho que é isso aí. Bom, esse foi bem pertinente, porque
a comunhão, que falam que nós, como seres humanos, nós temos uma necessidade de ter uma comunhão com Deus. É algo que é uma necessidade tremenda nossa. Porque, não sei se você já sentiu, às vezes, por exemplo, quando você está com um momento que você está com muita comunhão com Deus, um momento que você está passando por um momento na sua vida espiritual, nós temos as quedas, as caídas, né? Momentos que você vai cair, você vai ter que se perguntar, duvidar de... A questão de duvidar é achar que Deus está longe de você, né? Muito que o povo de Israel também tinha, né? E o mais legal disso é que o livro de Levítico nos mostra uma lição muito boa sobre isso. Para quem não está entendendo o contexto, nós jovens estamos estudando o livro de Levítico, né? Acho que os adultos também lendo de Efésios, e o livro de Levítico nos traz muitas coisas importantíssimas para o nosso tempo, que não só no tempo que nós vivemos, mas um ensinamento, um remédio espiritual para a gente, né? Deus, ele tinha a intenção de estar com o povo, né? Lá no acampamento deles, né, dos judeus, Levítico mostra que tinha uma luz que brilhava ali no acampamento, né? Aquela luz vinha do centro do acampamento, que era a glória de Deus que estava ali. Deus não podia aparecer para o povo, porque senão ia fulminar todo mundo ali. Mas a glória de Deus estava sobre uma nuvem ali, e ele brilhava ali sobre o povo, né? O mais engraçado, na semana passada agora, o tema foi sobre adoração, e fala sobre as festas que tinham. E Deus, ele fala numa linguagem humana. Se você for ver a Bíblia inteira, é Deus falando no sotaque humano. É Deus atingindo aquele povo de uma forma que eles pudessem entender. O povo tinha... Provavelmente eles não guardavam o sábado mais, né? Eles acho que trabalhavam no sábado, eram obrigados a trabalhar. Aquela cultura de o Deus de Abraão, né? Eles não tinham mais a ideia, a essência do que era aquilo. E Deus tinha que mostrar uma forma para ele. E o mais bonito isso era através das festas, que eram as festas das primícias, do Pentecostes, do Yom Kippur também. E Deus, ele trazia para o povo essa questão de adoração, né? Era um sábado dedicado ao Senhor, né? E eles lembravam que, principalmente a festa dos tabernáculos, quando Deus tinha tirado eles do Egito, eles começaram a morar a partir de tendas. Isso nos traz também a percepção de que um dia nós estaremos com Deus naquele grande dia. Nós estaremos no céu com Ele, vendo Jesus face a face. A comunhão é muito importante. E não sei se você já parou para pensar alguém quando olha para você e fala, nossa, você tem algo diferente em você. Não sei, mas eu olho para você não com outro viés, mas com sabe, você tem algo diferente, assim, sabe? E é um dos momentos que você está mais em comunhão com Deus, mas Deus te usa como instrumento, né? Um dos testemunhos que o pastor Michel Borges conta da conversão dele é que um jovem fazia técnica em química com ele, quando ele começou a ter perguntas sobre será que Deus existe? E aquele jovem lá, ele não tinha vergonha nenhuma, ele chegava assim na sala e distribuía folhetos que ia ter programação na igreja dele, né? Ele era totalmente lá, e ele casava perguntas assim, que ele tinha dúvidas, né? Ele falava assim, pô, eu não somente sou uma pessoa que vim do acaso, né? Eu vim com um propósito, assim, né? A pessoa que me criou tinha um propósito. E com aquilo ele totalmente se converteu, né? Você vê como que é a comunhão, né? Ela traz isso pra gente, Eu queria ler um versículo, um texto que Ellen White deixou no livro Eventos Finais. Ela diz o seguinte: a preciosa palavra de Deus é a norma para... não é isso daqui. É isso aqui, desculpa. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e sereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as escrituras na memória e trucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito: foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. O grande ponto quando a gente fala de comunhão é como nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Jesus, ele totalmente estava em espírito e verdade, falando com Deus. Ele tinha uma vida, né, que era totalmente de comunhão com o Pai.
E o grande exemplo disso é ele, né, quando a gente fala disso. E você vê, né, Jesus, quando ele foi tentado no deserto, né, a única coisa que ele falava é assim, assim diz o Senhor, assim diz a palavra do Senhor. É isso o que nós devemos falar, é com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala que é uma espada que é de dois gumes, ela é viva e eficaz. Então, ela traz consciência pra gente que, sinceramente, pra você que está nos assistindo e até pra gente, não deixe de modo algum de ler a palavra de Deus. É tão edificante que quando as pessoas leem, pessoas são transformadas, pessoas saem de situações que elas achavam que nunca elas sairiam. Claro, com o poder do Espírito Santo. Mas por isso que a gente diz, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus viva ali, né? Então, é esse mesmo desafio que eu faço para você, para que você tenha uma comunhão viva e eficaz, centrada na palavra de Deus, com Jesus sendo tudo e o centro das coisas. Exatamente. E, gente, é o que nem eu falei, comunhão, relacionamento. Cada pessoa aqui é um ser humano diferente. Essa comunhão que eu tô falando assim, ou pelo menos que eu falei antes, é a comunhão individual. A gente tem a nossa comunhão em grupo, que nem, por exemplo, quando a gente tá as 4 pessoas aqui, nós 4 juntos, falando sobre como Deus tem agido na nossa vida, como a gente se relaciona com Deus, isso é uma espécie de comunhão. Quando você vai na igreja, você conversa sobre a lição da escola sabatina, sobre a Bíblia, o que você estudou, o que Deus ensinou para você, testemunha sobre o que Deus fez na sua vida, isso é uma espécie de comunhão. Então eu tô focando aqui, tô falando mais da questão individual, o seu relacionamento você com Deus. Deus, ele é muito bom, ele é muito grandioso, a graça dele é imensa. Porque assim, ele entende que você é um ser humano único, que você é um indivíduo único. E aí ele tenta conversar com você de uma maneira que você entende. Não porque você está no mesmo nível de Deus, mas porque ele te ama a ponto de querer ter relacionamento com você. Entende? É importante focar isso para a gente não achar que não é Deus não se adapta a gente porque nós estamos no centro, entende? Deus ele estende a mão para que nós podemos chegar até ele. É mais ou menos assim. E às vezes você tem a sua maneira, as suas características, Deus compreende elas. Ninguém nesse mundo conhece você melhor do que Deus. Ele sabe o que vai falar melhor com você, o que você vai entender melhor, o que você não vai. E é uma questão de você estar caminhando com ele, conversando com ele, para que ele possa te ensinar essas coisas, entende? Deus ele te ensina mais sobre quem você é, entende? A gente costuma falar de maneira geral que quando a gente lê a Bíblia a gente entende de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Isso é de uma maneira geral, acho que eu diria como humanidade, mas também de uma maneira individual. Você, sabe, você que está assistindo aqui agora, se você caminhar com Deus, vai ter uma maneira que você se comunica com Deus, que você conversa com Deus e que vocês vão se entendendo, sabe? Deus, ele não, em nenhum momento ele tira essa via de mão dupla que é o relacionamento. Existem 2 pessoas no relacionamento. A gente conhece uma que é Deus, que está a todo momento nos buscando, oferecendo esse amor pra gente. E aí tem a outra parte do relacionamento que é nós. A gente sempre costuma falar, você tem que responder o chamado de Deus. Mas esse responder o chamado, ele é um conjunto de ações, pensamentos, intenções que ele vai mudar de pessoa para pessoa, sabe? Deus tem as suas regras, tem as coisas que Deus fala assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas no relacionamento tem vários pontos que vai ser você mesmo com Deus, entende? Não é algo que está escrito assim, eu vou dizer escrito na pedra, porque, por exemplo, os 10 mandamentos foram escritos na pedra, sabe? Você sabe exatamente o que tem que fazer. Tem esse tipo de coisa. Não é tipo assim, não é como eu já. Você pode pensar, não é tudo relativo. Mas tem muita coisa que vai ser individual. É sua com Deus, entende? O Chris falou aqui que eu gosto muito do personagem Enoch da Bíblia. Outra coisa a gente tinha comentado antes, eu tinha comentado com a Vicky. E sim, eu gosto muito do personagem Enoch, porque eu vou até que pegar aqui pra ler pra você, gente. Tem que ler isso aqui. Pera aí. Vou ler o trecho da Bíblia que eu pegando aqui, porque. Só um minutinho, gente. Porque Enoch são. Tipo, tem 2 versículos sobre quem foi Enoch. Cadê aqui, ó? Não, 2 versículos não. Tem 4 versículos.
sobre quem foi Enoque. E o exemplo que, aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Foi assim que Enoque nasceu. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Aí conta um pouco, ó, nem era sobre Enoque, era sobre o pai de Enoque. E aí, calma, só um pouquinho, aí em seguida. E aí fala que, são 3 versículos, que fala que aí Enoque viveu 65 anos, quando ele teve o primeiro filho dele. E aí depois disso, Enoque viveu mais... Um minutinho. Aqui, ó. Depois que teve o primeiro filho, que era Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Não, porque ele morreu. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. É tipo, comunhão é isso. Simples assim. Enoque andou com Deus, sabe? Isso fala muito pra mim. Era tipo, Enoque vivia o relacionamento com Deus na prática, sabe? Ele vivia aquilo, ele fazia aquilo. Aqui não dá detalhes de o que era esse andar com Deus que Enoque fazia. Mas você consegue entender que era algo tão íntimo, tão próximo de Deus, que chegou um momento que ele foi arrebatado. Chegou um momento que Deus levou ele. Sabe, tipo... Eu acho que esse... Eu sempre falo assim, Deus é grandioso. Então ele decide fazer as coisas. Eu não vou dizer que Deus não pode fazer isso. Mas eu acho que até como uma perspectiva da vida eterna, você pode olhar assim... falar o Mateus, né? E o Mateus andou com Deus 80 anos e aí ele continuou vivendo no céu depois, sabe, quando Jesus voltou, entende? Porque Deus decidiu levar ele, entende? Esse tipo de coisa. Então fica muito... Queria frisar, né? Tipo, falar, ressaltar, na verdade, essa seria a palavra certa. Que é uma questão, quando a comunhão fala de comunhão individual, ela realmente tem a sua característica sua e Deus, sabe? É você e Deus que tem que conversar. É você e Deus que tem que viver, que tem que experimentar. Então, assim, às vezes você ainda não se entendeu, sabe? Às vezes você tá tentando procurar uma maneira de fazer as coisas que não foi um relacionamento que você experimentou com Deus. É tipo, outra pessoa chegou pra você e falou: Nossa, eu fiz isso e deu certo. E aí você fala: Meu Deus, eu vou fazer a mesma coisa. E não é assim, entende? Tipo, é importante o testemunho, você saber o que as outras pessoas fizeram, porque você tem um reforço de como Deus é bom. Só que é algo que você vai ter que viver, entende? Tipo, não deixe pra amanhã isso. Você tem que experimentar isso. Você tem que viver, você tem que conversar com Deus. Literalmente, né? Porque a oração é isso. Você sentar e você vai conversar com Deus. Você vai conhecer quem é esse Deus grandioso. É que nem a Alice falou. A gente não... Deus é enorme. Deus é, tipo... Eu não consigo nem colocar em palavras a grandiosidade de Deus. E é um ser que você vai conhecer quando você estiver ali. Ele te dá essa oportunidade de você conversar com ele. E aí falou assim, como você... A pergunta, né? Desculpa, eu saí um pouco do tema porque eu achei legal falar sobre essas questões relacionadas à comunhão. E como isso muda no meu dia a dia, que nem eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu gosto de testar as coisas. Então, eu tenho o meu momento de comunhão, eu leio a Bíblia, eu converso com Deus em oração, e aí quando eu descubro algo, Deus me revela algo, Deus me ensina algo, eu já corro para colocar isso na prática. Aí eu vou lá e vou ver se isso dá certo ou não. Então toda vez que eu tô lendo a Bíblia, um exemplo, eu sempre tô perguntando, como que isso é aplicado na vida? O que Deus está querendo dizer para mim com isso? Como que eu posso testar isso? Não no sentido de que o Mateus pode testar Deus, entenda? Mas é um motivo que o Mateus... É uma maneira que o Mateus encontrou de viver isso, de praticar isso, sabe? É tipo falar assim, quando eu vejo a história de Enoque. E Enoque andou com Deus. Né? E aí eu fico pensando, como que o Mateus pode andar com Deus, sabe? Como que eu posso testar isso? Como que eu posso praticar isso? E aí, é claro, isso aí muda tudo, porque tudo que eu faço na vida é na base disso, sabe? Tudo que eu faço na vida eu fico pensando nas implicações, nos resultados, como isso pode ser praticado, como isso pode ser testado. E aí eu coloco a Bíblia como a lente que eu vou avaliar toda essa situação, sabe? Vai ter um resultado, e aí eu olho, pego a Bíblia, pego o que Deus me falou, e eu entendo, esse resultado significa que o Mateus talvez não tenha acertado, sabe? Ou que o Mateus deixou de fazer algo que Deus queria que ele fizesse.
aquele resultado, Deus está me mostrando que isso funciona dessa maneira, entende? Então, tudo que eu faço na vida, eu mudo a minha maneira de agir, porque ela tenta se adaptar ao que Deus está tentando me mostrar, sabe? Ao que Deus está tentando revelar para mim. E a tentar entender aquilo, né? Eu gosto de sentir, de viver, gente, sabe? Eu falo sentir, mas não é de sentimento, é sentir assim, de você experimentar. Acho que seria que nem Pedro, né? Eu gosto muito da história de Pedro, quando Jesus está lá no mar, e aí Pedro fala, se você fala para mim até você que eu vou, entende? Acho que Pedro também tinha essa questão, ele queria experimentar ali, sabe? Ele estava vendo Jesus, eu acho que ele acreditava que era Jesus, mas ele ainda assim, ele queria testar, ele queria praticar aquilo, sabe? Ele falou, Jesus tá na minha frente, por que não experimentar, caminhar com ele, sabe? Eu tenho certeza que se Pedro não tivesse a convicção de que era Jesus, ele nem saía do barco, sabe? Tipo, ele nem tentaria. Por que ele ia se arriscar dessa forma? Mas ele sabia que era Jesus. Mas ele precisava andar com Jesus, sabe? Ele precisava ir até Jesus. E é bem isso, né? Que nem eu falei pra vocês, eu tô falando da minha experiência individual, da minha comunhão individual, como que eu faço as coisas. Como que... Eu tô falando eu, né? Mas é Deus me guiando, Deus ensinando o Mateus. Que nem eu falei, se esse for o seu caso também, se você for uma pessoa parecida comigo, eu espero que isso tenha sido enriquecedor, que Deus também possa falar com você através das minhas experiências e vice-versa. Se você quiser compartilhar aí nos comentários como é a sua comunhão, como que você é o seu relacionamento com Deus, é muito importante. A gente pode aprender juntos. Cada pessoa está num momento da vida diferente. Deus, ele tá lidando, conversando com as pessoas de maneiras diferentes. E eu acho que esses relacionamentos entre nós é muito importante, porque às vezes Deus deu uma resposta para você há 10 anos atrás, mas eu não tenho ela, sabe? Tipo, ainda. E aí você é a pessoa que Deus coloca na minha vida para, tipo, já pensou em fazer dessa maneira? Aí você fala, nossa, não é mesmo? Pode ficar tranquilo, eu tenho certeza. É Deus que tá colocando essa pessoa na sua vida, sabe? Tipo, Deus é cuidadoso nesse ponto. Ele tá preocupado com quem você é, com como você entende as coisas. Então, quando você começa a se preocupar com isso, a ver esse relacionamento, caminhar com Deus mesmo, que nem Enoque, eu acho que fica mais fácil de você enxergar essas questões ou esse relacionamento, sabe? Eu acho que talvez entender e saber responder essa pergunta seja o que faça a chavinha da nossa vida virar, sabe? Foi exatamente isso que virou a chave da minha vida espiritual. E eu até não falei antes, mas eu acho que é algo que ajuda muito no nosso relacionamento com Deus. Eu sei que eu tô fugindo um pouco do tema, mas eu já vou voltar. É que a gente trate Jesus como alguém que é próximo, sabe? Um Deus que é presente, um Deus que é o nosso amigo, um Deus que é o nosso Pai, que deseja o nosso bem. Então não tenha medo de falar pra Deus aquilo que você sente, não tenha medo de falar pra Deus as coisas que você pensa, as coisas que você deseja, as coisas que têm magoado você, porque isso vai te ajudar a desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. É isso que falta muitas vezes na nossa geração, é essa intimidade com Deus, sabe? É saber tratar Deus como o nosso amigo e não só como um Deus que nós pedimos e agradecemos, e é isso. Até porque agora, entrando na pergunta, o nosso relacionamento com Deus, ele vai mudar a nossa visão sobre o mundo e sobre as coisas que acontecem conosco e à nossa volta também. E Deus, ele tem me ensinado muito sobre isso, sabe? Quando eu vim pro internato, meu relacionamento com Deus, ele foi bem afetado no início, sabe? Porque eu não conseguia conciliar a rotina com o relacionamento. E eu percebi o quanto a minha visão sobre as coisas estava mudando, sabe? O quanto às vezes eu não estava mais sensível àquilo que Deus estava me falando. E até um tempo atrás, Deus, ele me chamou para conversar, assim, e ele me falou várias coisas que são muito importantes. E eu queria ler um versículo que eu acho que é bem conhecido, mas que encaixa muito bem nesse tema, sabe? Que é Mateus 26, 41, que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O nosso relacionamento com Deus, nosso momento de comunhão com Deus, ele nos prepara para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar as tentações e para saber viver as alegrias também. Sabe? Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós levamos Ele para perto e para todas as nossas atividades. A gente precisa aprender a levar Deus para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa escola, para todos os lugares onde nós formos. Deus, ele precisa ser a nossa companhia. Gente, continuando, que eu tive que pausar porque a banda do colégio está ensaiando aqui atrás. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele nos prepara para enfrentar as coisas da vida, sabe? Então, a nossa visão, ela vai se tornando cada vez mais parecida com a visão de Jesus,
Isso, exatamente. O nosso coração sabe, uma vez eu tava assistindo um vídeo e uma menina falou uma frase e essa frase se tornou a minha oração, assim, que é: Jesus, eu não quero apenas entender as tuas atitudes, mas eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero olhar para as coisas como o Senhor olha, eu quero agir como o Senhor age. E eu acho que é exatamente isso, sabe? Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais parecidos nós nos tornamos com Ele. Então, a nossa visão, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, a nossa forma de decidir, tudo isso, tudo isso é transformado através do nosso relacionamento com Deus. Tem uma coisa, e isso acho que é até comprovado cientificamente, sei lá, mas que fala que quanto mais você convive com uma pessoa, mais parecido você se torna com essa pessoa, né? Isso em relação de amizade, de namoro, de várias coisas. E eu acho que com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passar no secreto, quanto mais tempo você passar conhecendo a Deus, mais você vai se conhecer nele. E eu acho que é mais ou menos isso, assim, a nossa vida, ela é completamente transformada pelo nosso relacionamento com Deus. E é visível, é muito visível você olhar pra alguém e perceber essa pessoa ela tem relacionamento com Deus, essa pessoa conhece Jesus, essa pessoa conhece o coração de Deus e essa pessoa não conhece, sabe? Tudo muda, tudo é transformado através do nosso relacionamento com Deus. E é por isso que a gente precisa investir nele, sabe? Eu acho que Deus ele tem nos chamado pra isso, para que a gente invista no nosso relacionamento com Ele, para que a gente gaste tempo na Sua presença, porque é isso que muda a nossa vida, é isso que muda as nossas atitudes, é isso que vai transformar e é isso que vai nos levar para o céu, sabe? Querer estar com Jesus é a maior motivação para que nós estejamos no céu. Eu acho que o céu sem Jesus não é céu. Então, se a gente quer passar uma eternidade com Deus, o que é 1-2 horas do nosso dia com Ele? E realmente, no começo, quando a gente começa o nosso relacionamento, é difícil, sabe? É difícil permanecer em oração, é difícil se a gente não tem muito o que falar, mas se a gente começar a investir, as coisas vão se tornando mais fáceis, vai se tornando mais natural. E eu tenho certeza que investir tempo na presença de Deus alegra o coração dele. E nós cristãos, eu acho que é isso, sabe? Nós queremos agradar ao Senhor, então nós precisamos gastar tempo com Ele. Gente, é isso. É isso, galera. Isso é morar no internato. Eu espero que de alguma forma o Senhor tenha falado ao seu coração. E desculpa não estar presencialmente. Eu queria muito conseguir conversar realmente com vocês. Mas tenho certeza que teremos outras oportunidades. E invista no seu relacionamento com Deus, porque isso vai mudar a sua vida, tá bom? Deus te abençoe muito. Um beijo grande. Aí, gente, sobre que nem a gente falou do... Ainda pegando o comentário da Ana Júlia, eu dei o exemplo de Pedro, mas não é no sentido de, tipo assim, Pedro é o maior exemplo. 12 discípulos, pensa nisso. A gente fica pensando assim, qual discípulo era, digamos assim, fazer o mais correto ou não. A gente entra na mesma discussão que os discípulos tiveram com Jesus, né? Que perguntaram qual deles que se assentariam do lado de Jesus, entende? Então, quando eu vejo os discípulos, eram pessoas diferentes. Você vê que eles se comunicavam de maneiras diferentes. Pega os evangelhos. Deus, ele falou através dos discípulos dele para escrever livros que falavam da história de Jesus, da vida de Jesus. E cada um deles foi escrito de uma maneira diferente. Então, você vê que Deus usou cada um a sua linguagem, né? É que nem o Cris, gostei muito do que o Cris falou. Deus, a Bíblia é a palavra de Deus escrita com sotaque humano. Como Deus é atencioso, cuidadoso conosco, né? Mas eram 12 discípulos e cada um deles tinha suas características, tinha suas individualidades. E Deus, ele não apagou elas, sabe? Deus, ele não passou por cima delas. Ele continuou conversando com eles continuaram se relacionando com Deus, buscando Deus. E Deus fez coisas maravilhosas, coisas diferentes através de cada um deles, entende? Tipo, a gente pega Pedro, aí Pedro ficou mais ali na região da Judeia, que pode-se dizer, mas na região de Judá ali. E Paulo não foi discípulo, tá, gente? Ele veio depois, mas vou colocar no mesmo barco. Aí Paulo veio depois e ele já foi uma pessoa que era totalmente missionária no sentido de ir para outros lugares, entende? E aí era Paulo que saía nos diferentes países ali, nas diferentes regiões para pregar o evangelho. Pedro não fazia isso. Tipo assim, de ir dessas tantas regiões diferentes. Mas não é porque um era mais santo que o outro, um fazia certo e o outro fazia errado. Mas você percebe que eram pessoas diferentes. Mas Deus continua operando milagres através dela. Então eu acho que é muito importante você ver isso. Eu gosto dos discípulos, eu queria ressaltar isso. Pedro andou das águas até Jesus, né? Pelo poder de Cristo. É muito legal, mas isso não tirou o valor dos outros discípulos, sabe? Eles também tinham o seu relacionamento com Deus. E Deus conversava
com eles de uma maneira diferente, isso eu tenho certeza. E aí nós temos os livros, né, do Novo Testamento, basicamente contando um testemunho vivo de cada um desses discípulos, como eles viveram essa vida com Deus, sabe? Como Deus foi agindo através deles. Bom, gente, pra fechar agora, né? O chave de ouro, porque foi muito bom essa gravação aqui. Eu peguei aqui um textinho da Ellen White. Texto não tão textinho assim, mas enfim. Creio eu que vai agregar bastante, vai contribuir aqui. Que diz assim: comunhão com Deus é a vida da alma. Não é algo que não possamos interpretar ou que possamos revestir com belas palavras, mas que não nos concede a genuína experiência que realmente valoriza nossas palavras. A comunhão com Deus concede-nos uma experiência diária que verdadeiramente toma nossa alegria plena. Aquele que tem esta união com Cristo, assim demonstrarão em espírito, palavras e atitude. A profissão nada é, a menos que bons frutos sejam demonstrados através da palavra e obra. Unidade e comunhão de uns com os outros e com Cristo, esse é o fruto produzido em todo o ramo da videira viva. A pessoa purificada, nascida de novo, tem um testemunho claro e distinto para dar. Conhecer a Deus é, no sentido bíblico, ser um com Ele, em coração e mente, tendo conhecimento experimental dele, mantendo reverente comunhão com Ele como Redentor. Essa comunhão só pode ser obtida mediante sincera obediência. E bom, gente, foi isso. A gente espera que nessa semana você aí que está assistindo se disponha a ter um relacionamento com Deus, independente se você já tem, se é algo que de repente você vê que está complicado, mas que você esteja disposto a parar um pouco, dedicar um tempo do seu dia para realmente falar com Deus, porque vai ser algo que vai transformar totalmente não só o seu dia, como a sua vida. E a gente te espera No próximo. Bate-papo do Do Giro 180 Graus Experience.